as coisas pela palavra do seu poder. Então assim, Jesus ele não apenas é a palavra, mas como homem, né, porque o verbo se fez carne, então ele foi feito a nossa, ele se fez homem como nós somos, porém sem pecado, porém com a mente pura e completamente alinhada com os pensamentos de Deus. Então por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus, ele disse o seguinte para nós em João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O que isso significa? O que é o caminho? Para você saber o que é o caminho, você precisa ver o que Cristo Jesus veio fazer nessa terra e aonde ele foi, como ele disse. Então ele nasceu no espírito de mulher e ele fez o quê? Ele viveu uma vida de cruz. Qual foi o fim da vida do homem Cristo? A cruz. A última coisa que ele passou antes de morrer foi a cruz. Mas Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Então as palavras dele são espírito e vida, as dos outros não. Então eu estou construindo com você um pensamento para a gente entrar no que Deus quer falar hoje. Tá? Por isso que eu estou falando essas coisas que eu não abri a palavra. Então entenda, Jesus ele veio trazer ensinar para nós que ele é o caminho. Então qual é o caminho de Cristo? É o mesmo. Ele veio na frente para abrir para nós o caminho de volta para o Pai. Então o caminho é um caminho de cruz. O que tem depois da cruz? A verdade. Por que a verdade? Você vê que Deus derramou sobre Cristo Jesus a ira de Deus sobre os pecados de toda a humanidade, desde o primeiro Adão até o último homem que viria a nascer. Ali foram derramados em Cristo Jesus, de modo que Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5, no verso 21, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Deus lançou sobre Cristo Jesus os pecados da humanidade. Mas por que Jesus não morreu durante esse lançamento de pecados sobre a ira do juízo da ira de Deus? Por que Jesus não morreu? Porque ele em si mesmo não tinha pecado. Então ele era um vaso totalmente construído na verdade. E o fogo, quando ele vem provar a verdade, ele não consome a verdade, ele consome a mentira. O Espírito Santo, quem já ouviu dizer que ele é o Consolador? Amém. E quem já ouviu dizer que Deus é fogo consumidor? Como pode? É fogo consumidor ou é consolador? Os dois. Mas quando que Deus é fogo consumidor e quando que Deus é consolador? O Espírito Santo de tempos em tempos vem, como fez em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, provar a verdade na sua vida. O que é a verdade na sua vida? É o quanto de Jesus já está em você. Porque Jesus para nós, ele é o substituto. Para que nós não precisássemos morrer. Morrer como, Antônio? A morte eterna, lançados no inferno. Então Jesus, ele recebeu a ira de Deus para que nós pudéssemos receber o manto de justiça. Houve uma troca. Então, o que Jesus sofreu é para me curar. O que Jesus perdeu é para que eu ganhasse. É essa a troca. Só que, quando Deus criou todas as coisas, da onde Ele tirou? Se Ele é a origem, Ele tirou dele mesmo. Não tinha de onde Deus tirar, Ele tirou de si. Então veja que Deus, Ele se deu para você, ou seja, Ele te deu a fonte de todas as coisas do universo. Não há nada que eu e você, através da fé, não possamos alcançar em Cristo Jesus, porque tudo é nosso. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Amém? Então, em Cristo Jesus, quando você é nascido de novo, Deus te deu a posse, o direito, na verdade, a posse da herança. Porque nós herdamos, nós podemos tomar posse do que é dele. Porque como que eu me aproximo de Deus? Me santificando. E o que é santificando? Não é deixando o pecado. Como não? O santificar fala de ser renovado na verdade. Fala de você ter um pensamento semelhante ao que Deus tem a respeito de você, a respeito dele e a respeito dos fatos.
Em outras palavras, a santidade é concordar com Deus, ou seja, é ver as coisas como Deus vê. Isso é santidade. E aí isso faz o quê? Me liberta. Porque santidade fala do quanto a verdade entrou em mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará de quem? De você mesmo. Amém. Porque não tem inimigo pior do que você contra você. Como assim? Quando você se cobra, quando você se culpa, quando você se condena, quando você quer coisas sobre você que você não consegue responder a sua própria vontade a seu respeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você quer muito uma coisa e não consegue. E aí você se condena, você se vê como sem saída. Por quê? Porque você só olha para você. Jesus é a porta de saída desse lugar onde você está, emocionalmente falando e mentalmente falando. Então, João 10,10 diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, sairá e achará pastagem. O que é a pastagem? É o que você, como ovelha, precisa comer para ter vida. Porque lá no final do capítulo, depois ele vai falar assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida de Cristo é uma vida que te enche por dentro para que você frutifique em caráter. Que tipo de caráter? Qual é o fruto do Espírito? É como uma mexerica. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tem mais, mas a ideia é de que você entenda que como um gomo de mexerica é um fruto só. Se o Espírito está dentro de você, você está comendo alimento bom, você está desenvolvendo a sua salvação, isso vai aparecer na sua vida. Mas pastor, como que eu desenvolvo a minha salvação? Me relacionando com aquele que me salvou. Então, se eu não tiver uma vida de oração, se eu não tiver uma vida de consagração a Deus, o que é isso? Sou eu praticar práticas espirituais. Porque agora que eu nasci de novo, eu sou um espírito. Então eu não posso viver simplesmente achando que eu tenho que comer, beber, me alegrar e etc. sem cuidar das práticas espirituais. Que a palavra me instrui, porque senão eu não vou desenvolver por dentro. Eu vou estagnar. É por isso que muita gente está nas igrejas aí só frequentando, não é igreja. Porque na verdade Deus habita em você e em mim. Deus não habita nesse quadrado que nós estamos. Então, como que eu construo uma casa para Deus? Me relacionando com Ele e ouvindo a sua voz, porque Deus é quem vai gerar no meu espírito a condição de, como fala, comportá-lo. Porque quando você nasce de novo, o que Deus fez? Ele ressuscitou o seu espírito que estava morto. E é o homem espiritual que se relaciona com Deus, ou seja, você se relaciona com Deus pelo que você é por dentro. Você vai ouvir Deus dentro de você. Não é como o nosso irmão que pensava que Deus vai descer um raio, e vai vir a carruagem de fogo e fazer e falar de uma forma. Não é assim. Mas pode acontecer, mas não é a regra. A regra é que Deus fala conosco através da mente. Mas como é que eu vou saber que é Deus que fala e que é o diabo que fala? É simples. Uma coisa bem básica no discernimento para vocês terem em mente. Tudo o que você pensa, que você já pensou antes, é seu. Então, por exemplo, hoje você está aqui e você pensa: vou trabalhar amanhã. Básico. Pensamento seu. É você que está pensando. Mas, de repente, você fala: vou trabalhar amanhã e vou roubar o caixa porque eu estou passando fome. Você já roubou antes? Não. Então já é o diabo. Ele está querendo suprir uma necessidade sua através de uma transgressão da lei. Mas ele fala assim: não, mas Deus não pega nada não, Deus sabe que você está precisando. Então é uma ideia que você nunca teve, mas pensou e vai resolver o seu problema, mas você sabe que Deus não aprova. É o diabo. Agora, você vem aqui na igreja, de repente você olha para o seu irmão está triste, está passando mal, dá um abraço no irmão. Eu não. Ele vai pensar que eu quero isso, que eu quero aquilo dele. Isso, sabe? Aquela coisa de deter o amor a ser dado. Quem retém amor também é o diabo. Só que a ideia de doar é de Deus. Deus doou o amor. Deus é amor. Então o doar, a liberalidade é de Deus. Não importa o que você vai dar.
Se é cesta básica, se é copo d'água, se é um abraço, se é o seu tempo, se é a sua visita, se é seu dinheiro, não importa o que você vai dar. O doar é de Deus. O reter é do diabo. Então, ideias que você nunca teve para o bem são de Deus. Ideias que você nunca teve para o mal são do diabo. Coisas que você já pensou e vai refazer são suas. Basicamente é isso. Parece confuso, mas no final das contas não é. Só que existem meios disso não ficar tão em forma de regra, mas de ser comum na sua vida. Quando Jesus, que é a própria vida, e Ele é a luz do mundo, lembra? João 1, verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos outros. Então, quanto mais da vida de Cristo você tiver, mais claro o mundo espiritual será na sua vida. E lembrando que clareza não fala de ver anjos e ver demônios, fala de discernimento de espíritos e de quê? De vida interior. É quando você começa a olhar com compaixão para os seus irmãos, porque você entendeu a verdade. Mas para que você entenda a verdade, precisa ver a morte, que é o caminho e a verdade. Então, fala da mortificação da carne, o caminho da cruz. Agora você vai entrar nesse caminho onde você perde e os outros vão ganhar. E lembrando, não é uma perder de nunca mais ter. É um perder para que Deus possa restaurar você por dentro e te devolver algo eterno. Porque tudo é de Cristo. Deus não quer que você faça as coisas para você ficar sem. Ele quer te dar algo a partir dele, não a partir de você. Como assim, Tony? Você não tem o que você tem, dentro, mesmo que você pense pelo seu esforço. Porque ainda que nós não concordemos, tudo que nós temos é de Cristo Jesus. A palavra fala que Ele nos comprou. Se Ele comprou você, Ele comprou o que é seu, Ele comprou os seus sentimentos, Ele comprou a sua roupa, comprou os seus pensamentos, Ele comprou tudo, porque custou sangue. Não tem nada que você chame de seu que é seu de fato, nem de ninguém aí fora. Só que existem leis espirituais que alguns cumprem e recebem, e outros não cumprem e perdem. Então quem sabe viver espiritualmente, seja bom ou seja mal, este recebe o que planta, ou colhe também o mal que semeia. Então qual é a ideia de Cristo Jesus? É trazer para nós o reino de Deus. E o reino de Deus, Jesus mesmo disse que não vem de visível aparência, mas o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Então o reino de Deus ele começa aqui. Então fala de você pegar a palavra e começar a enxergar a si mesmo. E é esse assunto que nós vamos falar hoje. Abre comigo aí, segunda carta aos Coríntios. Nossa, 20 minutos de introdução, hein? Que isso, cara. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, logo depois de Romanos, 1 Coríntios, você vai achar segunda carta aos Coríntios. Capítulo 3. Coríntios 3. A partir do verso 1. Vou deixar o capítulo aberto. Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz para nós o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como de alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, né? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade,
o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo Jesus é removido. Mas até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E muitas tribulações, a ponto de desesperar da própria vida. Ele achou que agora não vai ter jeito, nós vamos morrer. Não vai ter jeito. Se você for olhar para o capítulo de Coríntios, ele está falando isso aí, 2 Coríntios. E aí ele vem falando a respeito de algumas coisas, né, da vontade dele ter ido ver os coríntios, e de repente ele começa a entrar em algum assunto, né, no verso 17, por exemplo, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então ele estava num contexto em que as pessoas olhavam ele, viam a tribulação dele e julgavam manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos planos corações. Então Paulo está falando que o ministério dele é tão efetivo em Deus que ele escreve nos corações das pessoas, e a vida delas testemunha da unção que há sobre a vida de Paulo. Então ele não precisa mandar carta para um ou receber carta de fulano para indicar que o próprio ministério dele é eficiente nas pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você escuta a palavra de Deus de uma pessoa que o Espírito Santo levantou, que tem um coração purificado, você sente a água da palavra te lavar, você é renovado, você sente-se atraído por Deus e com vontade de buscar. Porque as palavras são espírito e vida, então elas vão dar vida para o seu homem interior. E o seu homem interior, ele sabe que precisa de Deus. Ainda que você não tenha tornado você adequado, você nunca vai compreender a palavra de Deus. Não entendi, pastor. Vou falar de novo. A palavra grega para habilitou aqui é uma palavra que dá sentido de tornar adequado. Ué, mas como assim? Está falando de um novo nascimento e de uma busca pela verdade incessante. Você não pode desistir de continuar buscando. Essa habilitação que a palavra de Deus anuncia, ela é uma habilitação que vai fazer o que com você? Para tornar você um ministro da nova aliança, não da letra. O Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí o que ele vai falar aqui? Olha o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, a glória, o ministério do Espírito. Agora ficou interessante. Ele pensava pelo entendimento de Deus, que dava para ele a suficiência de compreender. Está claro? Por enquanto. Verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quem tem o ministério do Espírito vivificante, ele faz o quê? Escreve nos corações das pessoas. Ele envia a palavra de Deus e pronto. Você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa edificar a sua fé para que o Espírito te ensine o que está escrito aqui. E aí você vai ser o quê? Habilitado a ser um ministro da nova aliança. Por quê? Você não vai pregar a letra. Porque o que é a letra? É o raciocínio humano tentando explicar Deus. E o que é o Espírito? É quando a revelação já entrou em você, porque o Espírito te ensinou, você vai falar o que você conhece. Não é o que você entende, o que você conhece. Jesus, cada vez que você ouvir a voz de Deus, não tem como você, porque Ele enche você por dentro de vida. Aquilo muda você por dentro. Você esquece tudo que está te problema quando Ele fala, esquece, e depois você vai lembrar de novo, e você tem que ouvir nova revelação. Então quando Deus fala, Ele injeta vida em você. Deus põe um ponto de contato entre você e Ele quando Ele fala contigo. Ele te liga. Jesus, ele era o quê? Nascido de mulher e nascido do Espírito. Não é verdade? A palavra revelada de Deus, ou Jesus Cristo,
é o ponto de contato entre você e Deus. É onde Deus vem se comunicar contigo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Deus desce na palavra que você tem. Se você não tem uma palavra, você precisa buscar a palavra de Deus. Porque quem tem um vai receber mais. Mas primeiro nós precisamos buscar. Precisamos continuar buscando a Deus. Nós temos várias práticas espirituais. Nós temos oração em línguas, nós temos a meditação na palavra, nós temos o jejum, função da palavra, louvor e adoração, por exemplo. Amém. Então, essas 6 práticas são aquelas que nos permitem desenvolver a nossa salvação, porque elas são coisas que refletem espiritualmente o comportamento do caráter cristão, daquele que nasceu de novo. Então, Paulo está dizendo o seguinte no verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da Deus fala com ele de face a face. Por outro lado, Moisés não tinha dádiva do Espírito como nós temos. Então, nós temos a condição de ter habitando conosco todos os dias de nossas vidas. Moisés não. Tanto que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés, ele viu de longe, mas Deus falou, você vai morrer aí. E ele morreu lá, ele não entrou. Nós, em Cristo Jesus, nós podemos adentrar na terra prometida. E a terra prometida fala do lugar da habitação de Deus, que é onde você tem as coisas disponíveis para você e você vai pegando. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Isso. Ministério da condenação, por quê? Volta comigo aí para Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, até o 8. Ele está chamando de ministério da condenação. Volta, Romanos é um pouquinho antes aí. Romanos 8. A partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, olha 2, que interessante, eu vou ler devagar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, veja que há 2 leis. A do Espírito da vida em Cristo Jesus e a do pecado e da morte, que é a lei do pecado. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, com a finalidade de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha só que interessante. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que, por causa da carnalidade do homem, sem a vida espiritual do novo nascimento, quando o homem via a lei de Deus, ele tinha a situação de praticá-la, e quando não praticá-la, ele recebia em troca a condenação. Tipo, eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer, nunca vai dar, eu nunca vou alcançar a justiça. Então, essa condenação fala da resposta interior da lei de Deus, que é pura e santa, no homem pecaminoso, no homem carnal. Aí Deus resolveu isso como? Em Cristo Jesus, porque a carne do homem não pode aplicar-se à lei de Deus e assim receber vida. Agora, em Cristo Jesus nós recebemos uma natureza espiritual que tem concordância, ou seja, é como a palavra de Deus, porque as palavras são espírito e vida, então você tem que ter um espírito para você receber a conexão. Então, essa nova natureza sua, quando recebe a revelação, o que Deus faz? É como se Deus pegasse, vamos supor que isso aqui é o Espírito, o seu Espírito. Deus pega um carimbo e, quando Ele revela, Ele carimba o seu Espírito, aquilo fica lá para cima. É como uma tatuagem. Aí o que acontece? Você vai começar a agir conforme esse carimbo que você recebeu, e Deus vai gerar vida no seu coração, porque agora é a natureza correta que interpreta a lei. Não é mais o seu próprio entendimento e o seu raciocínio. É o próprio Espírito que Jesus te deu. E aí ele vai falando aqui, olha o verso 2 de novo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque
o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, ou seja, com poder e com verdade, com fato, né, com efeito mesmo, condenou Deus na carne o pecado. Com qual finalidade? De que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas segundo o Espírito. Qual é o preceito da lei? Jesus chega a dizer lá em Deuteronômio capítulo 30, não sabia, eu vou ler para vocês, Deuteronômio capítulo 30, verso 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Olha a proposta de Deus: a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passa a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Então você vê, a lei do Espírito da vida, ela vai fazer com que esse preceito de vida que Deus disse no caso da obediência se cumpra no seu coração. Deus vai fazer com que você se apaixone pela lei de Deus, e não que você tenha condenação quando você não praticar. A palavra de Deus, com efeito, ela trabalha dentro de você, removendo a condenação, que é o que a carne gera em você. Porque a ideia de Deus não é salvar você pela lei, é gerar vida em você através da lei. Amém? Então Deus quer que pela prática da lei, você não apenas viva consciente, mas desfrute do sentimento que Deus tem na sua lei. Quer ver? Vocês estão em Romanos comigo? Sim. Então, volta no capítulo aí, por favor. Olha Romanos 7, verso 12. Romanos 7, verso 12, diz assim, ó: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo, bom. Então, por que eu não acho que o mandamento é santo, justo e bom? Porque é a carne que está lendo, interpretando a lei de Deus. Então, quando eu discordo de Deus, eu não estou no Espírito, eu estou na carne. Então, o que me falta? Relacionamento com a vida. Quem é a vida? Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade se encontra com a mortificação da minha carne, ou seja, um homem crucificado. O caminho é de cruz. Jesus primeiro foi para a cruz. Aí Deus veio com fogo provar aquilo. O que aconteceu? O fogo matou Jesus? Não, o fogo consumiu o pecado. Jesus ficou vivo porque ele era a verdade. Então, pela revelação, pelo carinho de Deus no seu espírito, ou seja, quando ele sopra a palavra no seu ouvido, eu quis dizer isso, quando eu escrevi isso, você vai entender o significado. Deus carinha o seu espírito. Quando você começa a praticar o que você ouviu, essa palavra não será apenas um princípio na sua vida de recompensa, mas será uma força vivificante dentro do seu coração, que vai gerar vida, vai gerar prazer na lei de Deus, vai gerar transformação no coração. Então, existem dois níveis de obediência: a obediência ao princípio, que é quando você pega o que está escrito e põe em prática do seu jeito, literal, e tem a obediência por revelação, que é aquela que salva a sua alma, que separa a alma e o espírito. Hebreus 4,12: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que espada de dois gumes, ela penetra a fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. E aí o que ela faz? Ela vai te dar discernimento nos seus pensamentos e nos seus motivos. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então você vai começar a receber luz interior. Então você não vai mais julgar o seu próximo, você vai olhar para você. Nós vamos chegar nisso. Vocês estão entendendo? Amém. Então continua comigo aqui em Romanos. Romanos capítulo 8. Verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, e o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, para que você agrade a Deus, precisa haver fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra no grego, para ouvir ali, né? Ouvir a palavra é rema, é uma palavra que vem de um relacionamento. Então Deus tem que imprimir no seu espírito a sua verdade revelada, para que você seja transformado por dentro e deixe de ser um religioso ou um crente carnal. Amém. Então o crente carnal, ele vive murmurando, ele vive reclamando porque ele não entende, porque ele discorda. Ele discorda de Deus porque é carne. A carne é inimiga de Deus, a carne não entende Deus, não pode. Então o que falta? Vai orar em línguas, vai meditar na palavra, vai jejuar. Eu não tenho que ficar argumentando e murmurando, eu tenho que buscar Deus. Pede ajuda, pastor, me ajuda, como que eu faço aqui? E eu vou estar aqui para te servir. O que você não pode é esperar que a solução dos seus problemas está no seu pastor, na sua pastora, no irmão, na irmã. Você é Deus, os irmãos aqui são para te dar suporte. Amém. Então olha só, a carne então ela é inimiga de Deus, nós temos aqui. Agora volta para Coríntios, 2 Coríntios 3, onde nós estávamos. Certo, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Quem está sendo abençoado, dá uma glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, mais uma vez. Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que justiça? A justiça de Cristo, que Ele depositou no seu espírito quando você nasceu de novo. Diante de Deus, como nascido de novo, você é justificado. Agora você vai obedecer para que essa vida, ela não apenas seja interior em você, mas ela traga para você as recompensas da obediência. Deus não revogou a lei de Jesus. Ele te deu poder para cumprir. Eu vou te dar mais um parênteses aqui, ó, em João, volta aí um pouquinho, capítulo 8. João capítulo 8, olha que interessante, o verso 29, nós vamos ler mais uns textos aqui. Amém, irmãos? Então, João capítulo 8, verso 29, olha que interessante que está escrito aqui, ó. E aquele que me enviou está comigo, Jesus falando, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que interessante, Jesus falou assim, se vocês permanecerem na minha palavra. Qual é a palavra de Deus nessa época aqui? Já tinha o Novo Testamento? Sim ou não? Nesse Evangelho de João havia o Novo Testamento? Tem certeza? Jesus estava vivendo o tempo para que o Evangelho fosse escrito. Ele estava vivendo isso aqui. Então não havia Novo Testamento. Ele estava o quê? Cumprindo o velho. Então quando ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, ele estava ensinando o quê? A lei de Deus. Jesus era judeu, ele ensinava a lei. Eu vou repetir, o Novo Testamento veio com a morte e a ressurreição de Cristo. Ele subiu e aí sim, os escritores começaram a relatar as coisas, porque até então estava acontecendo. Está entendendo? Jesus, ele é a expressão da lei de Deus. Então, quando o Novo Testamento, ele viveu, ele estava lá, não tinha nada escrito, ele estava vivendo e as pessoas anotando. Então ele, tanto é que o calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então até que Jesus morresse e ressuscitasse, ele estava cumprindo a lei, porque não tinha Novo Testamento, ele estava ensinando o Novo. Está claro? Então ele ensinava as palavras da antiga aliança. E aí o que aconteceu ali? Ele fala assim, ó, se vocês, verso 31, se vocês permanecerem na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, porque se você permanece, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Olha o 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, pois, fazeis o que vistes em vosso pai. Então você vê que Jesus não está chamando eles de filhos de Deus. Está falando que eles têm um pai próprio deles. Continua comigo, verso 39. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Então veja que Jesus pregava o que ele ouvia de Deus. Jesus não mandava com uma Bíblia que já estava escrito e ele ensinava o que estava escrito. Ele falava o que ele ouvia. O próprio Jesus falava o que ele ouvia de Deus. Vocês estão vendo o que está falando aqui? Então eu preciso ouvir Deus. Deus vai falar comigo sim. Continua comigo. Assim não procedeu Abraão. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então olha só, quem não ouve Deus não compreende a verdade. Tem no máximo uma opinião a respeito, mas não compreende. Jesus falou. Amém. Então o que acontece aqui? Olha o que ele fala no 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque nele não há verdade. Aliás, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha só, Jesus chamando o povo de filho do diabo. Você já imaginou se hoje Jesus sobe aqui e ele chega para a gente: vocês são filho do diabo? O que o pessoal vai fazer? Vai fazer igual fizeram os fariseus aqui, ó. Olha comigo o verso 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me creis. Quem entre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me creis? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe depois os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Começaram a falar que eles são endemoniados. Por quê? Porque a religião, ela cega o homem para a verdade, e Jesus é a verdade. Então quando alguém não compreende as palavras de Deus, ele vai dizer que é o demônio que você está ouvindo, que você está vendo. Estão entendendo? Então você vê que Jesus passou por isso. Você é samaritano. O que é samaritano? Era uma classe de judeus que aos olhos dos demais eram inferiores, porque se separaram. Então assim, você é a segunda classe e você tem demônio. Fala para Jesus. E quem falou isso não é quem não entendia não, é quem entendia muito. Então continua comigo aqui. 49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. A quem busque, julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Aí olha o que eles falam para Jesus. Disseram os judeus: agora nós temos certeza que você tem demônio. Então não adianta você dar argumento para uma pessoa que ela não quer entender a verdade, porque ela nunca ouviu Deus. Você falando, você não é Deus. Então você vai passar raiva. Você precisa revelar o Deus que você serve em amor, em compaixão e paciência, para que a bondade do Senhor através da sua vida, do seu caráter, possa ser influência para levar a pessoa ao arrependimento. Não é um argumento seco. Você é doido, não sei o que, vim humilhando, vim batendo. Não é assim que você faz, porque senão você é filho do diabo também.
Então, o que o Senhor quer é maturidade. Quem conhece a verdade é compreensivo, é amoroso, é paciente, porque é fruto do Espírito. Está claro por enquanto? Então, a maioria de nós ainda é menino, mas nós estamos sendo chamados a amadurecer. Então não é para você se condenar, é para você ver que nós precisamos de um relacionamento com Deus, porque senão ninguém amadurece. Então, um menino, o que ele faz, o menino na fé? Ele sempre projeta culpa. A minha vida está assim por causa do fulano, a minha vida está assim por causa do ciclano. A revelação de Cristo vai mostrar para você quem você é, e não quem o outro é. E aí você se vendo, você vai ver que você é tão perdoado quanto você não tem misericórdia por aquele que te ofende. Jesus te perdoa, porque Ele conhece o seu coração. Só pensa, quantos você matou hoje? Na sua mente, pensa. Não precisa responder não. Tem uns que mataram um, outros mataram dois, outros já mataram 5. Tem outros que já fizeram a chacina. Então entenda, em nós não temos bondade. A nossa suficiência vem de Deus. Se eu não ouvi-lo, eu não vou compreender a verdade. E vou julgar quem compreende, porque é assim que funciona. Jesus te disse, caminha comigo aqui, nós já vamos caminhar para o fim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, estão comigo lá? Verso 10. Amém? Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobressalente glória, porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória do que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo Jesus é removido. Então veja, os judeus ainda têm o véu sobre os olhos. Agora, vai comigo para Hebreus, capítulo 10, e nós vamos entender que véu é esse. Igreja, uma coisa que quem ficar aqui conosco vai saber é que a palavra só se interpreta com a própria palavra. A palavra não tem opinião humana, a palavra é somente palavra. Você vai achar a resposta da palavra na própria palavra. Capítulo 10 aqui? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Não, 20, versículo 20. Hebreus 10, 20, acharam? Amém. Hebreus é lá no finalzinho, depois de Tito, depois de Timóteo, você acha Timóteo, Tito, aí você vai achar Hebreus. Amém. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Diz para nós o seguinte, Jesus, tá? Vou ler o 19 também para dar contexto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja, Jesus teve a carne rasgada para que nós acessássemos o caminho. Então, o que precisa ser rasgado em nós para que haja compreensão espiritual? A nossa carne. E o que faz isso? A cruz. O caminho de cruz, a verdade, que fala da revelação, e a vida, que é a resposta de quem encontrou a verdade. O que acontece? Comunhão com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho de cruz. Após a cruz, que a cruz rasga o véu, que é a sua carne, você conhece a verdade, que é quando Deus revela para você. E a vida. O que é a vida? É a resposta e o efeito da verdade que você conheceu dentro do seu coração. Ela vai transformar você por dentro. E aí, Deus Pai pode ter comunhão com você, porque você vai entender. Isso vai gerar em você santidade, que é concordar com Deus. Isso vai fazer com que aquilo que você discorda, você passe a concordar. Porque o que nós precisamos para que haja arrependimento em nós? Romanos 2, verso 4, não precisa abrir, fala assim que ou ignoras tu que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o quanto Deus é bom que vai mudar a sua mente.
Não tem nada a ver com nada diferente. Então Deus quer revelar para você a sua bondade em Cristo Jesus. E somente você e Ele podem descobrir com o eficiente poder de transformar essa verdade. Então, nós já estamos acabando. 2 Coríntios 3, vocês estão comigo aí? Pode voltar, 2 Coríntios 3. Depois você assiste de novo, vai estar na nossa página e vai pôr no YouTube também. E essa palavra realmente é importante que fique claro para os irmãos. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, o que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu, então o véu fala da carne, está posto sobre o coração. Você vê que não é nos olhos, é no coração. Então o que cobre o coração de entender Deus é o véu da carne, é a dureza de coração. Então o remédio para isso é a cruz de Cristo. O que é a cruz? Sou eu entregar para Deus as minhas vontades, sou eu deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu tenho que passar processo de perda? Vou perder. Tem que passar processo de desligamento de pessoas? Tem que passar. Tem que passar processo de pedir perdão? Tem que passar. Porque é aí que Deus vai trabalhar. Se você não passar, você está adiando, aí você vai ficar preso numa cilada que ninguém foi na sua vida. Amém? Então, deixa Deus trabalhar na sua vida para você ser livre de você mesmo e do diabo. Amém por enquanto? Amém. Agora nós vamos encerrar aqui, verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, a carne passa a perder o efeito na percepção de Deus na vida das pessoas. De que forma? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali é liberdade. O que ele está falando? Quando a cruz rasga o véu da carne, o Espírito é liberado, e onde é o Espírito, ali é liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Espírito que revela a verdade. Amém, igreja? E aí sim, olha o que vai acontecer com você, o verso 17, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, com a carne parando de atrapalhar, contemplando como por espelho. Olha para mim. O que é o espelho? Se eu olhar no espelho aqui, eu estou vendo vocês ou eu estou vendo eu? Você. Aí que tá. Você vai ver que a palavra de Deus vai mostrar você aqui, ó. Você vai olhar, a revelação da palavra de Deus vai mostrar que você é mentiroso, que você é ladrão, que você é um adulto, que você é uma prostituta, que você é isso e aquilo, e você vai ser conduzido ao arrependimento em amor e encharcado por Deus, de amor e graça, para que Ele te restaure. Todos nós, com o rosto desvendado, como por espelho, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Só que o que acontece? Quando você se vê, Jesus vai lançar a glória dele sobre você. Aí o que vai acontecer ali? Deus vai tirar algo que era seu e vai te dar algo que é de Cristo. Ele vai trocar com você. Você vai receber vida e Ele vai absorver o que é bom em você. Amém? E aí o que acontece? Somos transformados de glória em glória, ou seja, de revelação em revelação. Porque o justo andará pela fé, de glória em glória e de fé em fé. Amém? Por enquanto? Amém? Já estamos acabando. Na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Então veja, é esse Espírito que será liberado em você quando a cruz rasgar a sua carne, que vai levar você à transformação de glória em glória, de fé em fé, que é aquela transformação de quando você ouve Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isso aqui te abençoa? Abençoa. Mas se você sair daqui e não cultivar o que você recebeu, não meditar de novo, não estudar, não buscar oração, jejum, essas coisas, vai sair. E aí o que acontece? Você amanhece amanhã como se nunca tivesse participado de um culto. Então essa verdade, ela permanece em outros novos. E outros novos são aqueles que Jesus está trabalhando, mortificando e vivificando a nova natureza. Então qual é a minha nova natureza? É o meu espírito, é o meu novo entendimento. Então, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, experiência sensorial, de alma,
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se o véu, se a cruz não rasgar a carne, tudo que você tem é uma religião. Tudo que você tem é o seu pensamento a respeito das coisas. Porque a mente de Cristo não transforma. Amém? Amém. Quem foi abençoado, glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer mais essa noite pela tua palavra, pela tua graça, pela bondade da tua Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso discipulador, o Senhor é o nosso galardoador e no Senhor nós confiamos. Então nós te pedimos que o Senhor venha selar essa palavra nos nossos corações e que ela venha produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um, que nós possamos aprender e a desenvolver a nossa salvação, porque é disso que precisamos. Que o Senhor venha nos preparar para esse novo tempo que nós entramos, porque muitos se achegarão a nós e pedirão, papai, para beber da tua água, porque aqui o Senhor tem derramado. Então vem falar com cada um dos meus irmãos separadamente, Senhor, porque essa noite o Senhor venha a gerar vida no coração deles e que haja ressurreição pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Assim seja sobre eles. Em nome de Jesus, eu chamo eles para fora, como o Senhor chamou com Lázaro. Lázaro, sai para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero abençoar a igreja do Senhor, papai, em nome de Jesus, com a graça que o Senhor me deu. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. É isso aí hoje, gente. Na próxima. Amém. Então, graça e paz, um abraço.